Muito bom dia! Está começando mais uma aula aqui de Ciências dos sextos anos com a professora Luciane. E hoje nós vamos dar início a uma nova unidade temática de número 9 sobre o tema hidrosfera. Então vamos ver o que significa então o conceito de hidrosfera. Hidro vem de água e esfera que quer dizer camada, ou seja, hidrosfera é toda a parte que tem do nosso planeta Terra que é ocupado então por água. Então, se nós pegarmos o planeta Terra e dividirmos em 4 partes, uma dessas 4 partes, ou seja, 1/4 é formado por solo e 3 dessas partes então é formados por água. Então, mais de 70% aí está ocupado por água aí da hidrosfera do nosso planeta. Onde que nós encontramos água? Existem 2 tipos de água, água salgada e água doce. A água salgada, então, ocupa a maior proporção, mais de 90%, então, de toda a água da hidrosfera é água salgada, ocupado, então, encontrado nos mares e nos oceanos. Apenas um pouquinho mais de 2%, então, é água doce e ela se encontra distribuída, então, nas formas de sólida, nas geleiras, com mais de 60% aqui, mais ou menos 30% a água dos lençóis freáticos, a água subterrânea, e menos de 1%, bem menos de 1% aqui, ó, mais ou menos 0,3% é água doce aí disponível então para os nossos usos, encontrado então nos rios e lagos. A molécula da água. Molécula, então, é uma estrutura formada por átomos. Então, a molécula da água é H2O, formado, então, por átomos de H, que é o hidrogênio, e formado por átomos de O, que é o oxigênio. Portanto, tem esse doisinho, então, são 2 hidrogênios, como não tem nenhum número aqui, então, é um oxigênio. Então, essa, então, é a estrutura, então, da água, a estrutura molecular. 2 hidrogênios e um oxigênio. Estados físicos da água. A água apresenta os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. O que muda de um para o outro é a distância das moléculas de água, H2O, o movimento que elas se encontram e o volume aí dessas moléculas. Então, vamos lá, vamos começar com o sólido. As moléculas estão bem juntinhas, muito unidas, uma do ladinho da outra, as moléculas de H2O. No líquido, elas estão um pouco mais afastadas e do gasoso, bem mais longe as moléculas umas das outras. Quanto ao movimento, no estado sólido, né, no caso aí das geleiras, das calotas polares, os icebergs, granizo e neve, água no estado sólido, as moléculas de água estão quase imóveis, bem paradinhas. Já do líquido encontrado nos oceanos, cachoeiras, rios, aquíferos, né, o lençol freático, chuvas e nuvens, água no estado líquido, elas estão com um pouco mais de movimento, então movimento moderado. Já no estado gasoso, né, a famosa umidade do ar ou vapor de água, as moléculas de H2O estão bastante agitadas. E quanto ao volume das moléculas de água, o volume, então, quando se encontra no estado sólido, ele é não variável. Então, se nós tirarmos, por exemplo, um cubo de gelo de um prato e colocar num copo, o volume daquele cubo de gelo continua o mesmo, ou seja, não variável. Já o volume de um líquido é variável de acordo com o recipiente. Se a gente tira de um copo, ele tem o volume do copo, mas a gente passa para a jarra, então ele vai adquirir aquele volume da jarra, portanto, variável. Já do gasoso, ele está ocupando aqui todo o espaço disponível, então, essa umidade do ar existente para ele. O que faz, então, alterar de um estado físico para o outro, do sólido para o líquido ou para o gasoso? São os 2 fatores principais, pressão e, principalmente, temperatura. Então, vamos lá, vamos conhecer essas mudanças de estados físicos. Vamos começar, então, nós temos aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Vamos começar com fusão. Fusão, nós temos, então, uma pedrinha de gelo aqui no estado sólido, ela começa a derreter indo para o líquido, portanto, fusão é do sólido para o líquido. Vaporização, então a gente tem um copo, a gente coloca ela numa panela, então, para ferver, ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Condensação, nós temos, então, as moléculas da umidade do ar, por exemplo, a água no estado gasoso, e ela vai se condensar, por exemplo, aqueles líquidos que formam lá no box do banheiro quando você está tomando banho, então aquelas gotinhas lá, então nós chamamos isso de condensação, água no estado gasoso para o líquido, formando aquelas gotinhas. Do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação, então pega a água no estado líquido, põe nas forminhas de gelo, leva para o freezer, solidificou, ficou sólido. E por último, sublimação. Nós temos então as pedrinhas, né, no estado sólido, por exemplo, e ela vai passar para o estado gasoso,
tá? Nesse caso, a gente teria, então, com o auxílio, então, de um sublimador, né, de uma máquina, ou ainda outro exemplo que nós já vimos em sala de aula, a naftalina, né, que ela é sólida e ela vai se transformando, então, em gases. Ciclo da água. O que é o ciclo da água? O ciclo da água é um movimento contínuo da água pelo ambiente. Claro que tem a interferência aí do aquecimento aí dos raios solares. Então vamos lá, vamos começar então com o Sol, tendo então a primeira interferência, emitindo então radiação. Vai acontecer a primeira etapa aqui embaixo, a etapa de número 1. Então a água vai sair do estado líquido, tanto aqui dos lagos, dos mares, dos oceanos, quanto dos seres vivos, das plantas e animais. Então ela vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso, portanto, evaporação ou evapotranspiração. Depois ela vai se condensar do estado gasoso, agora ela vai para o líquido. Então ela se condensa formando então as nuvens. Então as nuvens é um processo chamado de condensação. A água do estado gasoso, ela passa para o líquido. Agora ela vai para o número 3. Essa água sobre massas de ar, ou seja, o vento vai estar levando essa água no estado líquido de um local para o outro, portanto, transporte. 4, essa queda dessa água aqui, seja na forma líquida ou na forma de gelo, nós chamamos então de precipitação, que é a queda então da água aqui, tanto nos solos quanto na água mesmo. 5, essa água que caiu da precipitação, a água das chuvas, ela vai ou infiltrar no solo até atingir o lençol freático, o lençol de água subterrâneo, né, os aquíferos, ou então ela pode escorrer para um local mais baixo, que nós chamamos de escoamento. Aqui nós temos a importância da água no corpo humano, ou seja, dependendo de 50% ou mais, o nosso corpo é formado por água. Todas as nossas células dependem de água para poder estar trabalhando, inclusive todos os seres vivos dependem de água. Claro que a quantidade é variável. Alguns seres vivos necessitam de mais água e outros de menos água para poder estar sobrevivendo. Então, vamos lá, no corpo humano essa importância para nós. Primeiro, a água ela vai dissolver substâncias no nosso corpo, seja nutrientes, nós vamos ingerir através da alimentação, ou gases. Também, além de dissolver essas substâncias, esses nutrientes, ela vai estar transportando, então, pelo corpo, pelo nosso corpo aí. Então, o sangue vai estar transportando água, transportando nutrientes ali juntamente com a água. Além de auxiliar também na digestão, na transformação de um alimento que a gente ingere, eliminando também substâncias tóxicas do nosso corpo. Então, vai para o sangue, que vai passar para os rins, que vão estar filtrando, então, aí as substâncias tóxicas e mandando embora aí pela urina. Então, a água tem extrema importância para estar mandando embora essas substâncias tóxicas do nosso corpo. Além também de manter a temperatura aí corporal. Por exemplo, se a temperatura do seu corpo está bastante elevada, o corpo começa a produzir água, então, para estar eliminando aí na forma de suor, para estar abaixando, então, essa temperatura do corpo, está regulando. Então, a água tem essa função também. Então, é de extrema importância a ingestão de água aí para todos os seres vivos, inclusive para nós. Aqui nós temos alguns tipos de precipitações da água. Vamos começar com a neblina. A neblina parece umas fumacinhas brancas, né? Na verdade, isso aqui são pequenas gotas de água que estão em suspensão, né? Acima do solo, né? Suspensão aí da superfície da Terra. E em baixas altitudes, ou seja, ela não está tão alta lá nas nuvens, não, está tão baixas, inclusive impede aí a visibilidade aí quando estamos dirigindo, por exemplo, nas estradas, na rua, por exemplo. O orvalho. O orvalho é a água que se condensa sobre uma superfície. Então, aqui nós temos uma folha, que seria a superfície, a umidade do ar vai encontrar a folha em baixas temperaturas e vai formar essas pequenas gotinhas aqui. Então, a água sai do estado gasoso e vem para o estado líquido. Portanto, é o orvalho. A geada. O que é a geada? A geada é quando esse orvalho, essa gotinha aqui, ela encontra temperaturas mais baixas ainda, e essa gotinha que está aqui no estado líquido, então ela vai para o estado sólido. Temperaturas bem baixas. Portanto, a geada nada mais é do que a solidificação do orvalho, essas gotinhas de água aqui. O granizo. O granizo é a precipitação sólida, né? Então, a chuva formando, então, pedacinhos de gelo. Claro, por encontrar temperaturas bem baixas. Então, é a queda aí de pedacinhos de gelos, né? A neve é muito parecido com o granizo, porém, não são os pedaços de gelo, são flocos de neve. Então, são estruturas menores do que os pedacinhos de gelo aí. Essas precipitações sólidas, como o granizo, porém, flocos de neve, estruturas aí menores. Claro, com temperaturas muito mais baixas do que o granizo.
E é isso aí, pessoal. Nós vamos dar então continuidade na segunda parte da aula, resolvendo alguns exercícios. Então vamos lá para o grupo.